Bom dia, bom dia, bom dia! Sejam todos bem-vindos à nossa live Lidere com Fé. Sejam todos bem-vindos. Bom estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho mais de um conteúdo que toca também na nossa mente, mas também toca no nosso espírito, toca na nossa alma, de como fazer mudanças assertivas, mudanças que vão nos ajudar a evoluir como seres humanos, né? Então sejam todos bem-vindos. Quero deixar aqui meu muito obrigada a todos vocês que estão entrando aqui na live. Para mim é sempre uma grande alegria ter vocês aqui comigo. Então, bora que nós vamos começar sobre um tema que diz a respeito, né, de nós mulheres, que é a questão da autoconfiança. Então, se você está aí falando um pouquinho sobre este tema, é um tema em que repercute muito, né, nas mulheres, porque a gente passou por muitas crises, vamos dizer assim. Historicamente, nós viemos de um cenário onde a gente tem desconstruído muitas coisas. Adriana, bom dia, obrigada por você estar aqui, querida, obrigada, bom dia, esse é o dia que o Senhor fez, esse é o dia que o Senhor preparou, mais uma semana para que nós possamos entregar o nosso melhor através do nosso trabalho, através daquilo que a gente sabe fazer, daquilo que a gente pode abençoar outras pessoas. Obrigada pela tua presença. Bom, como eu costumo dizer, as lives, eu costumo fazer lives em formatos de aula, né? Para que de fato seja algo pertinente, que seja algo que valha a pena a vocês assistirem, não apenas como conceito, mas também como prática, né? E essas práticas vão nos moldando, vão nos ajudando a construir a mulher que nós queremos ser primeiramente, né? Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar por que as mulheres têm dificuldade em ser autoconfiante, né? Então, nós vamos falar de uma mulher que está à frente do seu trabalho, à frente do seu negócio, à frente de uma equipe. Quem é essa mulher? Essa mulher que trabalha, né? Essa mulher profissional, independente da onde ela exerça a atividade dela. Nós vamos falar primeiro do ser, né? Não do trabalhar, mas sim primeiro do ser. E o que acontece quando nós falamos sobre autoconfiança para o público feminino, né? Então, uma mulher sem confiança na frente aí da sua, principalmente nos seus atributos de trabalho, né? Ela pode sim enfrentar muitos desafios e mais pesados, né? Eu costumo dizer que eu graças a Deus, eu tenho um dom, um talento para que eu possa ajudar pessoas e me ajudar também a desvencilhar problemas de uma maneira leve, de uma maneira clara. Então, quando a falta de autoconfiança ela impacta diretamente na sua capacidade de tomar decisões importantes. Faz sentido para vocês? Porque no mesmo momento que eu vou liderar uma equipe, por exemplo, eu não consigo liderar ela de forma eficaz, porque eu duvido de mim, primeiramente. E quem é do outro lado, nós somos seres que nos conectamos. A gente sente isso, não é verdade? A gente sente quando uma pessoa não tem confiança na palavra que ela fala, né? A gente sente uma desconfiança quando ela se posiciona de forma duvidosa. Oi, Mai, bom dia, bem-vinda, querida, bem-vinda. Então, com isso, a gente também acaba vendo que mulheres que não exercem, que não desenvolvem a sua autoconfiança, acaba perdendo também oportunidades de crescimento, né? E eu digo crescimento de forma geral, crescimento no trabalho, crescimento nas relações, por exemplo, na maternidade, nas relações de amizade, porque a pessoa acaba não confiando em você, porque você demonstra essa falta de confiança. Oi, Dani, bom dia. Meninas, obrigada por vocês estarem aqui tomando café da manhã comigo.
Eu já tomei meu café, agora eu tô aqui só de água pra eu poder ajudar aqui na minha garganta. Vamos lá. Então, a autoconfiança, ele é um tema crucial para a gente enfrentar de fato obstáculos e lidar com a pressão do dia a dia, né? No mundo do trabalho, no mundo secular, enfim, todas as áreas da nossa vida, todos os papéis que a gente exerce, certo? Então, vamos lá, vou dar algumas facetas aqui do nosso posicionamento frente aos nossos trabalhos. Por exemplo, quando a gente fala de liderança, a falta de confiança, ela pode, de verdade, resultar em indecisões, dificuldade de delegar tarefas e também de estabelecer limites saudáveis. E é fato isso, porque quando eu não confio em mim, naquilo que eu faço, né, naquilo que eu sou, eu não consigo delegar. Eu sou uma pessoa indecisa. Eu não sei se eu delego para um, se eu delego para outro, ou se eu recolho tudo para mim, boto tudo no meu colo, aí você vai vendo, você tá exausta porque quer abraçar o mundo, não é verdade? E acaba que você não estabelece limites saudáveis, por quê? Você tudo aceita. Então você não consegue tomar uma decisão que talvez vá desagradar outra pessoa, mas estrategicamente seria um posicionamento melhor para você, para atingir os seus resultados, por exemplo. Mas por falta de confiança, por medo do julgamento, você acaba abraçando isso para você. E aí isso afeta de verdade negativamente o desempenho, por exemplo, de uma equipe, da cultura de uma empresa. Você talvez, se esteja aí à frente da sua empresa, você acaba criando uma cultura dentro da tua empresa, dentro do teu negócio, onde a desconfiança ganha lugar. Então as pessoas acabam se tornando inseguras. E engraçado que o meu marido já trabalhou numa empresa que exatamente esse tipo de cultura. Então as pessoas têm medo de trabalhar, têm medo de falar, não conseguem se posicionar, não tem abertura, não tem espaço. E aí vira aquela cultura do medo. Já ouviram falar nisso? Então, por exemplo, quando você faz gestão do seu negócio, essa falta de confiança, ela vai poder te levar também a não tomar riscos assumidos. Porque quando a gente tem um negócio, a gente também tem que criar estratégias de riscos que eu vou assumir, que eu vou calcular, né? Então não é se jogar simplesmente. E acaba que você não consegue atrair parceiros estratégicos para você inovar, para você crescer, para você evoluir. Então, a falta de confiança, ela pode, de fato, impactar a forma como a mulher se apresenta também no mercado de trabalho. Ela vai influenciar a sua capacidade, por exemplo, de negociar, de estabelecer parcerias e buscar essas oportunidades de crescimento profissional. Você acaba não sabendo nem se posicionar numa sala de reunião, porque você não tem autoconfiança. Você não consegue, por exemplo, apresentar um projeto novo dentro da empresa, ou você não consegue se vender de uma maneira saudável, de vender no sentido de mostrar o seu trabalho, porque lá no fundo você não confia naquilo que você faz e nem quem você é, primeiramente. Então, é fundamental de verdade que a gente olhe para nós, para que a gente possa buscar fortalecimento da nossa autoconfiança. Seja por meio do desenvolvimento pessoal, seja através das mentorias, seja através de network. Por isso que eu bato tanto na tecla da gente estar em lugares que vão nutrir a nossa presença, vão nutrir aquilo, às vezes, que está de pior em nós. Então, a gente vai descamando pessoas ao nosso lado que vão nos ajudar a sair, né, daquela bolha, né? E a confiança, ela sempre será um pilar essencial para o sucesso da nossa carreira, dos nossos negócios, daquilo que a gente nos propõe a fazer. E também, quando a gente não desenvolve a nossa autoconfiança, ela vai ser, de fato, um obstáculo muito significativo para o seu crescimento, mas além de crescimento, na sua realização profissional.
ok? Se estiver fazendo sentido para você, ajuda aí a compartilhar esse conteúdo para outras amigas. Coloca aí, clica nesse aviãozinho. Vai que tem uma mulher ainda tomando café da manhã, que eu sei que muitas assistem a live depois, né? Que às vezes tá indo levar filho para escola e tudo mais. Eu já fiz essa parte, então eu trouxe para vocês e essa live ficará gravada, né? Se assim o Instagram me permitir. Então, bora lá. Fazendo a sua parte aí, eu fazendo a minha, bota o aviãozinho para mandar aí para as mulheres que aparecem no seu Instagram. Enquanto isso, eu tomo a minha água para a gente continuar. Bom, uma coisa que eu gostaria muito de compartilhar com vocês, quando a gente fala de mulheres, eu tenho estudado muito a mentalidade da mulher, certo? Então, o que a gente tem que trazer para cá? Nós não podemos confundir autoconfiança com soberba, com orgulho, porque é dessa maneira que às vezes a sua mente traduz uma pessoa autoconfiante. Para vocês, fazem sentido isso? Se vocês conseguirem escrever aí, eu sei que algumas estão nos atarefadas aí no começo da manhã, mas começam a perceber que às vezes a gente olha uma pessoa confiante, a gente acaba traduzindo, né, mentalmente, que aquela pessoa às vezes é orgulhosa, que aquela pessoa tem uma soberba, e uma coisa é diferente da outra, certo? Uma é diferente da outra. Ateliê da Fepapá. Bom dia, bem-vinda! Bom, então vamos diferenciar o que é autoconfiança da soberba e do orgulho, porque na mente da mulher muitas vezes vem isso. Nossa, se eu me tornar uma pessoa confiante, as pessoas vão achar que eu sou orgulhosa, né? E a autoconfiança, de verdade, ela é muito mais direcionada à crença em si mesma, nas suas capacidades. É uma certeza de que você é capaz de realizar, por exemplo, uma tarefa, alcançar algum objetivo. É não duvidar de si mesmo, é ter uma crença ou acreditar de que você é capaz de algo, mesmo olhando, mesmo tendo uma visão que aquilo talvez seja um pouco mais dificultoso, mas que você tem condições de se preparar para avançar, certo? Já a questão da soberba, do orgulho, né? Orgulho no sentido assim mais negativo no sentido dessa palavra, que o orgulho realmente é bom, a gente sentir orgulho daquilo que a gente faz, daquilo que a gente conquistou, mas aqui no sentido da soberba, tá? Então, qual que é a definição que a gente dá para a questão dessa soberba, desse orgulho? Já a soberba, ela é um sentimento de superioridade. Então, é um sentimento. Por isso que a gente muitas vezes fala, nossa, aquela mulher lá é tão autoconfiante. Só que lá no fundo, que tipo de comunicação eu estou expressando? Eu estou expressando de que legal que ela é autoconfiante ou, nossa, como ela é soberba, né? Então, a forma de como a gente comunica também vai dar pistas da maneira de como a gente pensa, certo? Então, esse sentimento de superioridade em relação aos outros, muitas vezes sem base de uma realidade. E aí pode levar as pessoas a serem desprezadas, a fazerem desdém da outra. Então, isso é um sentimento diferente da autoconfiança, tá bom? E essas características negativas da soberba, ela vem juntamente com alguns comportamentos, como arrogância, né? Que aí a pessoa se acha superior aos outros, a falta de empatia, e ela é muito resistente a críticas. Então, assim, ela tem uma incapacidade de aceitar críticas e feedbacks construtivos. Então, ela acha que o mundo tem que virar sobre o umbigo dela, né? E acaba que também pessoas com soberba, com arrogância, elas tendem a se afastar de pessoas por conta dos seus comportamentos, né? Ela se acha que tá lá naquele pedestal e aí ninguém acessa ela e ela não quer ser acessada, certo?
Tá fazendo sentido para vocês? Me coloquem pelo menos aí um coração, um joinha, para que eu saiba que vocês estão aqui na minha live aula de hoje, no Lidere com Fé. Bom, então, de onde vem esta dificuldade das mulheres se posicionarem com autoconfiança? Vocês sabem? Vocês imaginam da onde vem essa dificuldade desse posicionamento de autoconfiança para as mulheres? Vocês imaginam da onde vem isso? Bom, eu acredito que algumas de vocês até têm alguma ideia da onde vem essa dificuldade, tá? Mas a dificuldade das mulheres em desenvolver autoconfiança, obrigada, Dani, a dificuldade das mulheres em desenvolver autoconfiança, ela tem raízes, ela tem profundidade, ela é multifaceta, porque ela está entrelaçado com a história e a evolução das estruturas sociais, culturais e econômicas, ok? Thaís, bom dia, bem-vinda, obrigada pela tua presença. Então, quando nós olhamos para os nossos cenários de mulher, ok? Da história da mulher, a gente vai conseguir enxergar esses comportamentos vindo de gerações e gerações até chegar na gente. Mas eu também vou falar para você, muitas das dificuldades, a gente tem que olhar para trás e sentir orgulho das mulheres que também conseguiram ultrapassar barreiras, né? Mulheres que conseguiram vencer obstáculos para que hoje a gente pudesse estar aqui, para que hoje a gente pudesse ter voz, para que hoje a gente pudesse estar no mercado de trabalho, não é? Minhas parceiras lindas, bom dia! Então, quando a gente olha para as dificuldades que as mulheres têm ao se posicionarem com autoconfiança, a gente está falando de história, a gente está falando de raízes, a gente está falando dessa profundidade. Então, durante muitos séculos, né? Então, isso a gente olha lá na Bíblia, a gente olha nas histórias dos livros de histórias, a gente vê que a sociedade, ela restringia o acesso das mulheres a oportunidades, como oportunidades educacionais, oportunidades econômicas, oportunidades políticas, é ou não é? Então, quando eu olho para essa história, a gente vê, a gente já começa a enxergar como a sociedade, né, desses séculos foram moldando a mentalidade da mulher. E as mulheres eram frequentemente confinadas aos papéis como, primeiro, como procriadora, com os papéis domésticos, papéis mais subordinados, papel de mãe, não é? Foram nesses papéis que elas foram sendo reconhecidas. E o que limitava ela a reconhecer elas mesmas, reconhecer as competências que elas tinham ou potencialidades que elas mantinham ali dentro de si. Então, por isso que eu falo que a gente precisa, de fato, potencializar a líder que já existe dentro de nós, porque nós temos isso. E quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê Jesus dando oportunidades da mulher demonstrar isso. Quando a gente olha, por exemplo, a mulher de Provérbios 31, se vocês forem ler, ou vocês lerem a história de Lídia, eram mulheres empreendedoras. Então, elas estavam além do seu tempo? Não. Elas, de fato, elas começaram a reconhecer e desenvolver as potencialidades que elas já tinham, né? E quando a gente olha, elas estavam ali num tempo de limitação, de restrição, gente. Por isso que eu falo, a gente honra as histórias de mulheres que, de fato, conseguiram avançar na sociedade para que hoje a gente pudesse estar aqui, né? Elas deixaram um legado importante para nós e hoje a gente tem como falar isso para os nossos filhos e contar essa história. E cada vez mais a gente estar também nos posicionando em lugares onde Deus nos permite, né? E aí a gente vai desenvolvendo as nossas habilidades de liderança.
Outra coisa que nessa história toda a gente vai olhar, a falta de educação. Então, a mulher ela foi restringida para oportunidades de carreiras na época, né? Então, assim, ela recebia educação como? Eu imagino que na época as mulheres sugavam, né, os conceitos, as práticas. Não que ela não estava lá no banco da escola, mas ela estava todo o tempo aprendendo. Vocês concordam comigo? Então, essas competências, por exemplo, a competência da comunicação, do pensamento crítico, levaram ela a cada vez mais também se tornarem confiantes, porque ela começou a aprender, uma esponjinha, ela começou a trazer para ela esse conhecimento, mesmo sem estar sentada num banco de escola, ok? Deixa eu beber uma água aqui. E aí a gente vem um pouco, olhando ainda para a história, sobre estereótipos que reforçaram essa crença, né? Das mulheres serem menos capazes em alguns papéis, né? Para ela tomar uma decisão. Então elas se sentiam vulneráveis. Elas acabavam duvidando das próprias capacidades dela porque elas foram colocadas dentro de uma caixinha onde ela não podia pensar. Na verdade, ela podia pensar, mas às vezes ela não podia expressar, que é diferente, né? E hoje, né, ainda a gente traz esses traços da história, as mulheres acabam ainda enfrentando, e a gente ainda enfrenta a discriminação, por exemplo, no trabalho, incluindo diferenças de salário, de oportunidades de promoção, de preconceitos explícitos e implícitos, né? Eu lembro muito de uma amiga minha que trabalhou comigo, depois ela foi trabalhar numa outra empresa, e que o diretor dela tinha preferência por... os dois tinham cargos de gerentes, um gerente e ela gerente, e o diretor dela tinha preferência nas reuniões, era nítido, assim, as pessoas percebiam que ele entendia que a posição do gerente homem era mais importante do que da gerente, que era ela. Então, teve muitas crises de comunicação na equipe, e claro que ela acabou saindo na pior, né? Porque o posicionamento de um líder que não sabe entender diversidade e inclusão, de olhar para a mulher também, que ela é capaz de estar ali, ela chegou naquela cadeira, então ela foi capaz de estar ali. Então, isso ainda é sim visto nas empresas, é sim encontrado nas empresas. Então, vamos lá. A falta de autoconfiança, ela vai sempre te impedir a ter êxito. Então, imagina aí na tua cabeça, ou se você quiser escrever aqui nos comentários, escreva uma palavra. Por que você acredita que não tem confiança em si mesmo? O quê? Por que você acredita que não tem confiança em si mesmo? Seja em uma área específica ou no geral. Não tem certo e nem errado, tá bom? A palavra, muitas vezes, que já veio na sua cabeça, que você pensou em escrever ou já veio à sua cabeça, veio rápido na sua memória, está relacionada ao que você pensa a esse respeito. Por quê? Talvez a palavra que você pensou ou que você tá aí na cabeça agora é a palavra de hoje, é a palavra que responde o motivo pelo qual você se sente insegura, sabe? Então, é aquilo que está aí no seu consciente, é o que está mais próximo do seu cérebro, que está no seu pensamento. Querer agradar as pessoas, perfeito, Mar. Evoluímos muito, mas infelizmente isso ainda é mais comum do que imaginamos no meio corporativo. Dani, é verdade, Mai também. Então, assim, isso é muito... Gente, eu tô falando de acho que 1 ano atrás que aconteceu isso com a minha amiga, e ela veio compartilhar isso comigo, e às vezes a gente fala assim, eu não tô querendo acreditar nisso, né? Mas é uma realidade, então ainda nós temos sim que governar, né, as nossas vidas, as nossas carreiras. Então a gente precisa ainda de muito espaço de melhoria, certo? A Dani também escreveu medo de falhar, exato. Então, gente, essas palavras, isso que veio à mente de vocês é o que está mais próximo do seu consciente. É isso que responde o motivo pelo qual você se sente insegura, percebe?
Olha que lindo, o nosso cérebro, quando eu estudo sobre mentalidade, eu amo poder, porque a gente cada vez mais vai, sabe, destrinchando e ao mesmo tempo evoluindo, porque a gente vai buscando estratégias para sair deste lugar, para a gente enfrentar, é o enfrentamento, mas com uma estratégia de autoconhecimento, né? De autoconhecimento do céu, né? Então vamos lá, vamos falar sobre essas questões. Quais são os pilares que mantêm a nossa autoconfiança? Então a nossa autoconfiança, ela vem de alguns, a gente tem como se fosse uma casa, né? A gente precisa de pilares para mantê-la em pé. Primeira coisa é a crença da identidade. Todas as vezes que eu falo sobre identidade, eu falo que todos os meus materiais, todas as minhas mentorias, todas as minhas palestras, tudo que eu faço em relação a trabalhar com mulheres, está baseado inicialmente com isso, sobre a nossa identidade. O que é? É a nossa percepção de quem nós somos. E essa percepção, ela determina, gente, ela determina a relação que teremos com a gente, se gosto de mim ou não gosto, do valor próprio, se eu sei me valorizar, quanto eu me valorizo, sobre a nossa autoimagem e de todos os resultados e comportamentos. Isso ocupa a nossa identidade, nossa percepção de quem nós somos, ocupa 60% da nossa mentalidade. Olha isso. Então, se você acredita que não tem valor, a tendência é procurar, por exemplo, relacionamentos com alguém que não te gera valor. Talvez você vai também olhar, se você acredita que você não tem valor, você acaba caindo em cadeias emocionais querendo agradar todo mundo. Quando você acredita que você é uma pessoa que gera desconfiança, você vai atrair chefes, pessoas que estão ao teu lado, que vão te dar um subsídio, por exemplo, para você ter medo de errar. Perceba que quanto mais eu tenho a percepção sobre mim, sobre quem eu sou, todas as demais cadeias vão acontecer neste sentido. E eu vou explicar para vocês aqui. Fica aqui comigo. Angélica, Cláudia, obrigada por vocês estarem aqui. O segundo pilar, então assim, gente, inicialmente a base é capacidade? Não. É sobre o nosso ser, então é sobre a nossa identidade. E o segundo pilarzinho vem sobre a nossa capacidade. Eu posso, eu sou capaz, ok. Isso vai determinar pelo que você acredita ser capaz de fazer. Então, não é simplesmente você falar assim, eu posso tudo. Não, não, não. Você pode tudo aquilo que está conectado com a sua essência, com os seus talentos. Nem tudo é para você, ok? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, diz a palavra de Deus. Então, quando a gente fala de crença de capacidade, a gente está falando de um direcionamento que o nosso potencial de realização, que nós temos na nossa mente sobre algo que eu posso sim realizar, se é algo que está lá no teu coração e é algo que você definitivamente quer atingir um objetivo, um sonho. Então, isso acaba, dentro da nossa mente, isso ocupa 30% da nossa mentalidade. São as nossas crenças de capacidade. E ela vai determinar com uma combinação da crença de identidade e da capacidade. Então, não basta ver a si mesma como uma pessoa valorosa, inteligente, dedicada, se não acreditar que é capaz de realizar o que você vai desejar, certo? Então, perceba que Deus é tão incrível que fez nós com perfeição, nós somos conectadas a isso, certo? E a crença de merecimento, então eu mereço. Então, a crença de merecimento é uma consequência dessa somatória da identidade e da capacidade. E ela vai representar ali 10% da nossa mentalidade. É ter
O ter é como se fosse um troféu do ser mais fazer. Então, o seu mérito, a sua conquista, a sensação de uma vitória merecida, sabe? É não se colocar de escanteio, tá bom? E a sua forma de visualizar o mundo hoje, ela é orientada pelas experiências que você teve. Então, como foram as suas experiências de mundo? Foram mais encorajadoras ou foram mais impeditivas? Olha aí para a sua história de vida, olha para a sua infância, olha para a sua juventude. Você experimentou ambientes, esteve ao lado de pessoas que mais te encorajou ou que mais geraram impedimentos para você? Escreve aí para mim. Você foi mais encorajada ou você foi mais impedida? No meu caso, graças a Deus, eu tive pessoas, estive em cenários que me encorajaram, tá? Então, isso me fortalece nas questões de merecimento, de identidade, de fazer, né? Do fazer. Então, essas camadas de experiências, elas vão ditar comportamentos. E esse cenário, esses ambientes que você hoje, que você está submetida hoje, é um lugar que potencializa quem você é, né? A Lama escreveu, ela esteve em ambientes mais impeditivos, tá vendo? Então, quando a gente quer agradar o outro, ou tem medo de errar, muito disso vem das nossas genéticas, das nossas gerações passadas, e também da forma de as experiências que nós tivemos durante toda a nossa formação. Lembrando que a gente estava em formação. Então, qual é a lente que você está usando hoje, na sua fase adulta, para construir sua autoconfiança? Então, hoje, nós somos mulheres adultas que precisamos domar essa mentalidade que veio até nós e que hoje a gente está todo tempo tentando honrar isso. Então, você acaba honrando todo o impedimento, você fica honrando tudo isso, mas é uma honra que não te leva a dar bons passos. Então, quando eu falo com mulher adulta, madura, é isso, a gente precisa ir remodelando a nossa mentalidade. Então, existe, de claro, uma predisposição genética em nós somos integrais, né? Nós não somos só aquilo que a gente experimentou, mas sim das nossas gerações que vieram. Então, dentro da sua geração, dentro da minha geração, nós não tivemos só coisas ruins. Nós tivemos pessoas que batalharam para que a gente pudesse chegar aqui, então tem potência também. Não tem só desgraça, sabe? Então, às vezes eu vejo pessoas só olhando para a história de família dela e só vê coisa ruim. Por que vê coisa ruim? Porque durante toda a sua vida você construiu uma certa forma de interpretar o mundo. E isso acaba criando uma lente no seu cérebro. Imagina que essa lente aqui tá lá dentro do teu cérebro e você acaba enxergando o mundo só por aquela lente. E essa lente gera coisas que são as distorções. A gente começa a distorcer o mundo baseado nessa lente. Imagina que agora eu tiro essa lente, a lente da impeditiva, ok? E troco de óculos e coloco uma lente de encorajamento. Eu começo a ver também histórias da minha família, histórias da minha vida, onde eu também fui encorajada, onde eu também fui impulsionada, tá? E aí você começa a enxergar o mundo de um outro ângulo. Então, se você é uma pessoa que tem crença de incapacidade, você se sente incapaz, então você começa a ver só as coisas que você foi incapaz, sabe? Você acaba valorizando as incapacidades. E além disso, você acaba enviesando, quer dizer, obrigatoriamente, você quase que empurra a sua história de vida atual para que você cada vez mais se sinta incapaz. E essa incapacidade, você começa a distorcer o mundo para o mundo entrar na sua crença. Olha que engraçado. Oi, linda! Meu amigo tá por aqui. Que legal. Obrigada pela tua presença, Bruno.
Então vamos lá, vou dar um exemplo aqui. Se você fez uma estratégia aí para o seu negócio ou para sua carreira e ela não deu certo, beleza? Pensem aí. Se você se sente incapaz, lembra sobre a sua identidade, você se sente incapaz, você olha que você é incapaz, mas você não consegue enxergar com a outra lente que a estratégia que você fez é que não foi eficiente, tá? Então, menos carga para nós, porque senão, cada vez mais você vai ter medo de falhar, medo de falar, medo de se comunicar, medo de se posicionar. E acaba que esse comportamento, ele foi uma construção durante toda a sua vida. E por isso, tome cuidado com os ambientes que você circula, com as pessoas com as quais você se relaciona, né? Cuidado com as vozes que você anda escutando e dando muito valor a isso. E qual é o oposto da autoconfiança? É a insegurança, é a dúvida, é a vergonha, é a timidez, é o derrotismo, é a inação, né? Aquela que você não tem ação, é a indecisão. E o que causa essa falta de confiança, né? As experiências de vida, para várias pessoas vão ser variadas, né? Então, a maneira de como a gente vai ser afetada por isso. Mas muito vem das nossas experiências de vida, do temperamento que nós temos, dos relacionamentos interpessoais, as nossas vivências de infância, o alcance emocional que a gente tem. Então, acaba tendo parcelas de responsabilidades na ausência de autoconfiança de uma pessoa, tá? Vou dar um exemplo prático aqui para vocês, muito legal. Quando eu estava na autoescola, e o meu avô me ensinou a dirigir desde os meus 14 anos de idade. Então, quando eu fui tirar a minha carteira de motorista, eu estava com 18, e eu já me achava a rainha da cocada preta, sabe? Então, eu não estava ali buscando elogio, mas eu falava pro meu professor, mas eu já sei dirigir, né? E aí o meu professor, né, o meu instrutor falava assim, olha, Alessandra, eu prefiro dar aula 10 vezes mais para os leigos do que para uma pessoa que se acha como você. E eu tive realmente comportamentos assim, porque eu me achava autoconfiante demais. Então, isso aqui que veio para soberba e não autoconfiança, né? E isso é um perigo. Às vezes, as pessoas se sentem tão autoconfiantes que lá no fundo, na verdade, ela é tão insegura que assume o papel de não compartilhar isso com ninguém, porque ela tá com medo de ser julgada, né? Então, o que eu falo para vocês, a gente não precisa acreditar firmemente no que nós fazemos, mas sim no processo que a gente vive e que, sabe, não jogar tanta carga sobre nós por isso. E o maior vilão da nossa autoconfiança sempre será a comparação, né? O julgamento distorcido. A comparação sempre será um grande destruidor de autoconfiança e da nossa autoestima. Então, quando você se sente muito cansada, você acaba se comparando e se sentindo inferior às outras pessoas. Às vezes você quer se tornar uma líder protagonista da sua própria história, mas olha para a história do outro, mas é a história dele, é a história dela. Às vezes você está em busca de ser uma mulher mais autoconfiante através da sua fé. Às vezes você quer desenvolver essa confiança, essa segurança para tomar melhores decisões. Você sonha em alcançar mais, se sentir mais realizada profissionalmente, quer ser valorizada, mas de fato não sabe se valorizar. E acaba que, quem sou eu, né? Veio aquela dúvida, mas quem sou eu para isso? Não deixe essa dúvida no seu coração. Pois agora eu queria que você imaginasse, se imagine se vendo cada dia mais confiante, se sentindo mais segura, mais encorajada a dar passos para subir de nível. Eu quero ler um versículo na Bíblia que diz, Jeremias 1:5, que diz que antes mesmo de nós sermos formadas no ventre da nossa mãe, Ele já nos conhecia, Ele já sonhava conosco. Deus já sonhava com cada uma de nós, com cada um de nós. Então isso já me fortalece de saber que eu fui criada, sonhada pelo o Criador. Então diz assim, antes de que formasse no ventre, te conheci. Ele já me conhecia. Então, se eu tenho dúvida, é com Ele, é com o Criador que eu tenho que falar.
E antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então, pensa que Deus já pensava em nós. Então, você é uma pessoa muito especial. Nós somos obra de Deus, nós somos criatura. Pensa num artista, quando ele para criar uma escultura, desenhar um quadro, fazer um quadro. É isso, Deus parou para nos pintar, para nos criar, né? Cada um do seu jeito. Então, nós somos a imagem e semelhança dele, e a sua identidade não está no seu trabalho, né? Não é o seu trabalho e nem na sua aparência. Deus ama você do jeito que você é. É mais profundo, é sair da poça de água e ir para um lago mais profundo. Então, você é obra de Deus, você é criada de maneira especial, amada, conhecida por Ele, criada com um propósito, e você é única, complexa, uma joia rara, né? E eu sempre olho e falo assim, peraí, que as pessoas dizem que eu sou? Para mim, é importante saber o que as pessoas acham a meu respeito, mas não é crucial, porque o que Deus fala que eu sou, isso vale mais para mim, porque Ele me criou. Então, nós não somos um erro, nós não somos um acidente, nós não somos inúteis, nós não somos rejeitadas pelo Criador, nós somos amadas. Então, hoje, eu quero te ajudar a desenvolver a sua autoconfiança, porque isso é um processo de evolução humana, tá bom? Deixa eu beber minha água aqui. Como eu te falei, eu não quero manter vocês, mulheres, com essa mentalidade de poça de água, sabe? Que é rasa. Eu quero que você se aprofunde num lago de sabedoria. E aí, o que aconteceu? Pensando nisso e eu percebendo que em todos os meus atendimentos de mentoria, das mulheres que eu converso, eu percebi que, de fato, para que as mulheres possam dar próximos passos na carreira, no negócio dela, ela precisa primeiro, na base, trabalhar a autoconfiança. E quando a gente fala de autoconfiança, a gente está falando de identidade, da crença de capacidade, de merecimento. Então, o que eu fiz? Eu preparei um guia, que eu dei um passo a passo, como se fosse um convite para você entrar nessa jornada de autodescoberta, tá? E aí, esse guia eu criei especialmente para as mulheres que desejam liderar com autenticidade e coragem. E liderar o quê? Sempre falo, liderança não é crachá. Liderança é posicionamento, é mentalidade, é influência. Então, se você quer liderar sua carreira, negócios, equipes, primeiro você precisa começar com você. Então, você quer dar esse passo, é para quem? Para quem é este guia? Se você quer se tornar mais confiante, igual eu falei, fazer desenvolvimento da sua autoconfiança, para tomar decisões, para não ter medo de errar, para não ficar querendo sempre agradar as pessoas, porque isso, lembra no comecinho quando eu falei, isso está na sua mentalidade. Às vezes você quer se tornar mais confiante para poder dizer um sim ou dizer um não, para se sentir livres de julgamento, de comparações, que é isso que te bota para baixo, né? Mexe com a tua autoestima. E se você quer assumir novas oportunidades, como eu já tenho feito isso com outras mulheres, vocês não estão sendo as primeiras a conhecerem este guia. Esse guia já existe. Várias outras pessoas já adquiriram esse guia. Esse guia, ele está composto por 4 produtos. 5, vai. Primeiro tem o meu e-book que eu escrevi, chamado Real Identidade, para mulheres que querem liderar com autoconfiança. Inclusive, desse e-book, eu lancei também o workshop, que tivemos 12 pessoas inscritas que participaram, que mudaram suas vidas. Assim, eu tenho feedbacks incríveis. Inclusive, lá na página do guia, tem vários depoimentos. Ali, eu também coloquei para vocês nesse guia, nesse passo a passo, o e-book do autoconhecimento à luz da Bíblia, que foi um dos primeiros e-books que eu escrevi e nem imaginei que eu chegaria no e-book do Real Identidade para trabalhar questões de autoconfiança. E também deixei para vocês
um caderno prático do Florescer Humano, baseado na psicologia positiva. Ali tem exercícios de autoconhecimento para que você, de fato, desenvolva a sua autoconfiança. E eu deixei 2 bônus para vocês, que é a aula Lidere Sua Vida com Inteligência Emocional. Aí tem um PDF para você fazer um treinamento de inteligência emocional. E tem uma aula gravada sobre carreira e propósito, tá bom? Então esse guia tá recheado com tudo isso. Vocês não vão acreditar, eu tenho até vergonha de falar o valor para vocês, mas de fato eu quero presenteá-las, eu quero que vocês comecem a se desenvolver da base de forma sustentável. O valor desse guia hoje tá R$27. Sabe que são R$27? Você não paga nem o lanche do McDonald's, nem uma pizza, né? Não paga nada disso. Você vai comer uma coisinha lá na esquina, só um cafezinho com pão já deu mais que isso, né? Então, R$27, o Guia da Autoconfiança Feminina, é uma forma simples e prática que eu desenvolvi para você, para ajudar você a se enxergar e se valorizar e ter novos comportamentos e uma mentalidade madura, uma mentalidade de uma mulher que está de fato olhando para si, para que você possa abençoar pessoas pela tua influência, mas que seja através do seu posicionamento, que você possa impactar a sua geração e as próximas gerações através daquilo que você é, do que você faz e daquilo que você merece ter. Então esse é um presente que eu resolvi trazer para vocês hoje, na live de hoje. Então, eu não quero que você permaneça nessa insegurança, às vezes um medo que vai determinar o teu futuro. E eu sempre falo, né? As nossas decisões, elas vão gerar os nossos destinos. Então, que decisão você tem hoje? É uma decisão de evolução. Eu convido você a não ficar na inércia, na inação, mas sim avançar, ok? Então, esse é o meu presente. Lá na minha bio tem o link para ir diretamente lá no guia da autoconfiança feminina, mas durante essa semana eu vou deixar para vocês o link também nos meus stories, tá bom? Se fez sentido para vocês, depois compartilhe essa live com outras mulheres para que possa desenvolver, né? Que possa ser, essa mensagem chegue ao coração dela, chegue à mente dela, que possa ser um diferencial. Se foi bom para você, eu acredito que possa ser bom para outras pessoas também. Por isso, eu me coloco à disposição para te servir através do meu trabalho, através daquilo que eu sei fazer. Muito obrigada pela tua presença, obrigada por ter escutado essa live até o final. Mai, beijo, minha querida, muito obrigada pela tua presença aqui, por ter tomado café da manhã comigo hoje. Tchau, gente, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.